você não perca tempo olhando para um lado e para o outro, mas que você entregue o seu culto nesta noite ao Senhor. Adore conosco nesta noite. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Louve. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, Senhor. Mas eu quero ver, Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus. Quero conhecer, eu quero exalar mais de glória a Deus. Se você quer conhecer o amor de Deus, adore o nome dele nesta noite. Louve conosco. Meu melhor. O meu melhor eu quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar Santo dos Santos. eu tenho sede de Deus. Eu quero conhecer, eu quero exalar mais de Deus. Declare nessa noite que você quer conhecer, você quer exalar o cheiro do nosso Deus. Quero vestir. Quero vestir as roupas da santidade. Declare. E mergulhar. Eu tenho sede de Deus. Quero conhecer, eu quero exalar mais de Deus. Aleluia, aplauda o nome do Senhor nesta noite. Que você saia daqui com esse desejo de conhecer e exalar mais de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Continue adorando ao Senhor nesta noite. Ele já se faz presente neste lugar.
Ele está sondando o teu coração aí onde você está. E nós vamos louvar exatamente isso nessa noite. Aleluia. Louve conosco. Sonda-me, Senhor, quebranta o meu coração, transforma-me conforme, peça para Ele te encher, e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como Ponte sobre as águas, com abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida e usa-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra. Peça para Ele te encher nesta noite. E enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então usa-me, Senhor, usa-me, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo
Mateus capítulo 7, versículo 19 vai dizer: mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E o bem que eu tento fazer, esse eu não consigo. E é exatamente isso que nós vamos entoar nesta noite. Que você possa sair daqui entendendo que você tem um juiz que está julgando a sua causa. Aleluia, glória a Deus. Juntaste os meus pedaços, fado meu fracasso levou sobre si. Fizestes meu passado mal naufragar no mar, onde não se pode mais lembrar. E o teu amor me arrebatou, mesmo assim digo sim, quando tenho que negar, me dou, quando tenho que fugir. Ai de mim, por favor, me ensina a te amar como me amas, Espírito Santo. Diz pra mim o que fazer pra não pecar contra aquele que só fez me amar. Espírito Santo, diz pra mim, Será que sou capaz de crucificar o meu eu? Juntaste os meus pedaços, meu fardo, meu fracasso levou sobre si. Fizeste meu passado mal naufragar no mar, onde não se pode mais lembrar. O teu amor, glória a Deus, me arrebatou, mesmo assim digo sim, quando tenho que negar, me dou, quando tenho que fugir. Ai de mim, por favor, me ensina a te amar como me amas, Espírito Santo. diz pra Diz pra mim o que fazer pra não pecar contra aquele que só fez me amar, Espírito Santo. diz pra mim, Será que sou capaz de crucificar o meu eu?
fazer pra não pecar contra aquele que só fez me amar? Espírito Santo, diz pra mim, será que sou capaz de crucificar o meu eu? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Você vai louvar comigo o coro novamente. Só a igreja, Espírito Santo. Louve. Espírito Santo, diz pra mim o que fazer pra não pecar contra aquele que só fez me amar. Espírito de Deus, diz de crucificar o meu eu. Fique com essa reflexão nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. O Ministério de Louvor agradece a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Amada igreja, a paz do Senhor Jesus, amém? Sintam-se todos abraçados por esse pastor. Hoje é mais um dia de vitória. E nós que somos mais que vencedores, estamos aqui para glorificar e exaltar e bendizer o nome do nosso Salvador. Amém? Graças a Deus, eu quero orar com você. Feche seus olhos, você que talvez não teve tempo de orar. Nós temos uma palavra do trono sagrado do Pai para as nossas vidas e vamos estar também compartilhando essa palavra com a noiva do Cordeiro. Só quem faz parte da noiva do Cordeiro dá glória a Jesus. Graças a Deus. Fecha teus olhos. Pai maior, Pai das luzes, Deus e Senhor da Assembleia de Deus do Sampaio, aonde o Senhor tem olhado com um olhar de misericórdia para essa casa, para as nossas vidas, tem visto o esforço de cada um de nós para entrarmos no céu, para vencermos dia após dia as guerras espirituais, as batalhas espirituais. E hoje é mais um dia desse que o Senhor nos concedeu estarmos aqui na tua presença para nos fortalecermos com a palavra que vem do trono sagrado do Pai. A mesma palavra que tem o poder de libertar, de curar, de tratar, de restaurar e de nos trazer o arrependimento, Senhor, para que a gente não venha a ser condenado pelo mundo, pelo inimigo das nossas almas e por nós mesmos. Estamos aqui com os nossos corações abertos para que o Senhor Jesus possa fazer morada e fazer de nós uma nova criatura hoje. Meu Deus, toma nas tuas mãos cada família aqui representada, os teus filhos que foram estudar, que estão nesse compromisso social, que eles sejam abençoados, ó Deus. Mas o convite foi feito a todos, e nem todos atenderam o convite do Espírito Santo. A esses nós entregamos nas suas mãos, para que seja feita a sua vontade. E aqueles que estão em obediência à tua palavra,
estão em obediência ao Espírito Santo, que venha ter novidade de vida hoje, porque, ó Deus, a obediência, ela mexe com o coração do Senhor Jesus. Te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pelas tuas misericórdias derramadas sobre essa casa, em nome de Jesus. E se a igreja recebe esta oração, aplauda ao Senhor, dando glórias a Jesus. Queridos, são todos da casa, mas eu vou fazer questão de nós lermos juntos, para que ninguém fale, pastor, eu esqueci, eu não sabia. Já tiveram tempo de beber água? Já tiveram tempo de ir ao banheiro? Já tiveram tempo de dar comida para os filhos, exceto as que amamentam. Os demais podem aguardar até o final do culto. Porque eu já observei também, e vamos corrigir logo isso enquanto é tempo, senão vira bagunça. Quando eu falo, pode entrar ministério e louvor, começa a levantar uma... No INSS vocês fazem isso? Na fila da UPA faz isso? Lá no fórum faz isso? Cadê? Giane, você falou que ficou o quê? Uma noite na fila para ganhar uma bolsa de 11 da noite às 2 do dia seguinte. Ué, não tinha banheiro lá à disposição? Abriram. E aí você foi lá quantas vezes no banheiro? Uma vez. Uma vez. Sabe por quê? Porque senão, chegar lá, eu fui no banheiro, aí alguém fala, eu cheguei aqui, não tinha ninguém aqui. Em 1h30 de culto, tem gente que quer beber água. Interessante, quando estão lá internados, ninguém bebe água, ninguém tem vontade de ir no banheiro. É triste demais. Então vamos aprender a ser crente hoje. Cristão de guerra. Pensa lá na Ucrânia. Acho que aquele povo nem ao banheiro vai. Nem bebe água. E lá e agora aí não tem negócio de rico, não tem negócio de pobre. Está todo mundo no mesmo pacote. Começa a refletir. Petrópolis. Não deu tempo de muita coisa. E aí? Amém? 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 Se for por isso, eu posso falar que eu tomo aquele veneninho da pressão. Aí a médica falou, você vai urinar toda hora. Eu falei, não, mas eu controlo a minha mente. A minha mente controla o meu corpo, que controla meus organismos. Isso é científico. É científico. Então, não existe isso. Amém, igreja? Hoje é doutrina, é isso mesmo. Até porque a gente está na véspera de uma festividade e a gente vai precisar dar muito exemplo para aqueles que estão de fora. Amém? Graças a Deus. Oh, Jesus, tua igreja é uma benção. Quero também lembrar, hoje é dia 8 de março, nós comemoramos o quê, homens? Dia Internacional das Mulheres Guerreiras, Vitoriosas e que têm feito a diferença na sociedade. Tá? Quero deixar para as mulheres dessa casa de oração as bênçãos do Senhor.
quero deixar para as mulheres dessa casa de oração que vocês permaneçam firmes, constantes, sejam mais que vencedoras e continuem na presença do Espírito Santo. Amém? Sempre agradecendo a Deus por cada momento, por cada oportunidade que Deus tem dado a vocês de estarem na presença dele fazendo a obra. Não desprezem essa oportunidade ímpar. Não desprezem. Amém? Vamos estar lendo a palavra de Deus. Isaías, capítulo de número 58. Isaías, capítulo de número 58. Diz assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua e é a casa de Jacó, e a casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não os leva em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. O 4. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, inclina a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável do Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedace os jugos? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolhes em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura, fala comigo, a tua cura brotará sem detença, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será tua retaguarda. Hoje nós vamos ler até o 8 só. Quantos podem dar um glória a Jesus por essa palavra? Pode tomar assento, pode tomar assento. Queridos,
Observem esse texto com carinho, com zelo, com dedicação, porque aqui está um grande ensinamento para nós não ficarmos transgredindo contra Deus. Hoje nós vivemos o tempo de uma geração que já se acostumou a transgredir, a cometer iniquidades, pecados, e alegando que vai pedir perdão, Deus vai perdoar. Daqui a pouco essa geração ela está cometendo pecados mais ainda agravados. O profeta Isaías aqui, ele tem uma grande missão e de repreender o povo. Esse texto, de um modo geral aqui, ele é um poema. É estilo poema. E nós vamos trazer algumas orientações desse texto para os nossos dias de hoje, porque eu vejo aqui o profeta Isaías, na pessoa de Jesus Cristo hoje, no tempo da graça. Deus dá ordem a Isaías para clamar em alta voz e fazer todo o povo de Israel, que em dado momento tinham saído da escravidão, eles estavam no exílio, e após o exílio eles vieram trazendo alguns costumes, eles vieram trazendo algumas práticas que achavam que era comum implantar na igreja do século 21, da igreja contemporânea. E a gente vai ver aqui que a todo tempo, assim como Deus levantou Isaías para dizer para o povo que não era bem assim como ele achava, como ele fazia, nós temos Cristo nos dias atuais, através do Espírito Santo, para nos alertar quando nós pecamos, quando nós andamos em caminhos tortuosos. E o Espírito Santo, ele tem prazer em nos alertar sobre as nossas transgressões. Agora, é claro que vai caber a cada um de nós aceitar a repreensão ou não. Na semana passada, eu fiz aqui uma comparação do profeta Isaías com alguém bem pacificador. Quando Deus dá uma ordem a Isaías para explanar aos 4 cantos de Israel, Isaías vai lá, chama o povo e mostra ao povo o seu pecado, a sua iniquidade. E mostra para eles que Deus estava observando o comportamento deles e estava rejeitando esse tal comportamento. Porque, às vezes, a gente precisa entender, não é porque as coisas estão dando certo na minha e na sua vida, que a gente pode estar agradando a Deus, não. Que possa estar agradando o Espírito Santo, não. Isso não é sinônimo, não é parâmetro para saber se a gente está ou não embaixo da vontade de Deus. E Isaías, a todo tempo, foi o quê? Foi
procurou ser um profeta pacificador entre Deus e o povo. Hoje, nós vamos estar falando das vocações, de algumas vocações de Isaías, que são muito, e eu escolhi 4 delas, que são mais voltadas, são 4 que seriam mais voltadas para tipificar Jesus nos dias atuais para a noiva do Cordeiro. Para a noiva do Cordeiro. Hoje nós vamos entrar aqui no versículo de número 3, que diz assim, dizendo porque jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos nossa alma, e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Tá ali, melhor. Observem que nessa profecia, nessa visão, ou nessa fala de Isaías, Deus está mostrando para esse povo aí que eles estavam jejuando de uma forma errada. Tá? O que a gente vai entender hoje é que o jejum, ele é importante. Jejum é importante. Mas jejum não leva ninguém para o céu. Jejum não garante arrependimento a ninguém. Jejum não tira a condenação de ninguém. Pastor, estou jejuando uma semana. Aí eu entro aqui no texto e pergunto assim, você está jejuando para quê? Por quê? Qual é o objetivo? Que tipo de jejum que você está fazendo? Porque também já se tornou uma rotina. Já se tornou uma rotina. Principalmente na Assembleia de Deus. Jejum é legal? É. É verídico? É. Desde quando nós façamos ele, sabe para quem? Para a glória de Deus. E não é isso que o povo estava fazendo. A primeira vocação, a vocação de ambos, Isaías vezes Jesus, são condenação do pecado do povo de Deus e apontar para o perdão por meio do arrependimento sincero. Bota o tema ali, qual é o nosso tema? Bota o tema central, para a gente entender a importância do arrependimento. Eu não trouxe nem a agenda porque está aqui, tá? Vamos lá, no 3 comigo. 1, 2, 3. O arrependimento e a restauração são conceito do Espírito Santo. Graças a Deus. Então, pelo tema central, a gente já começa a entender que antes de eu querer restaurar alguma coisa, de eu querer reestruturar, eu preciso mexer com o coração de Deus. O povo estava aqui preocupado em jejuar, tentando chamar a atenção de Deus de qualquer forma. O povo estava aqui tentando sensibilizar a Deus de qualquer forma. E hoje não é diferente não. Tem gente que jejua, que ora. E alguns batem na mesa, Senhor, tu não me atendeu, por quê? Eles também fizeram essa pergunta. Por que o Senhor não atentas para o nosso jejum, para a nossa oração?
Como é que Deus vai atentar para uma coisa que está na contramão daquilo que o Espírito Santo orienta? Aí a gente vai entender o porquê que nem sempre aquilo que parece estar dando certo na nossa vida social, espiritual, material, sentimental, Deus está na causa. Porque aqui parecia, o texto vai dizer que parecia que Deus estava no negócio. Mas agora a gente vai entender a gente vai falar sobre o arrependimento sincero. Porque a falta do arrependimento leva o homem à condenação. Eu falei aqui na semana passada, tem muito crente morrendo sem se arrepender e ele mesmo assina lá embaixo a sua condenação. Não é o diabo, não é o inferno. Se eu não me arrependo, se o meu arrependimento não é um arrependimento sincero, eu estou entregue à própria sorte. Vamos ver isso à luz da Bíblia? Quem é que está com o microfone aí? Coloca para mim aí. Vamos ver sobre o arrependimento sincero. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, só o versículo 14. Leia bem devagar. Paz do Senhor para a igreja. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Arrependimento sincero. Esse texto aí, para quem já leu ele, o capítulo todo, para aqueles que não leram, eu vou tentar simplificar. Salomão estava orando em gratidão a Deus. A Bíblia diz que enquanto Salomão orava, Deus fez cair fogo do céu dentro do templo. Operou milagres, sinais, maravilhas. O povo estava em sacrifício. O povo tinha ofertado a Deus. Eu acredito que eles tinham jejuado, parte desse povo. E aí Deus começa a falar com Salomão, a orientar o líder Salomão, que tinha alguma coisa que não estava batendo. Talvez Salomão perguntou: Senhor, mas olha só, nós passamos aqui a noite toda orando, entramos pela manhã, jejum de 12 horas, jejuamos 24 horas, uma semana e tal. Aí a gente vai entender agora o verdadeiro arrependimento, ou arrependimento sincero. Aí ele vai dizer assim, ó: e se o meu povo, aqui ele também está falando com quem? Isaías. Tanto é que ele vai dizer lá no primeiro versículo: ergue a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo. Ali também, Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o quê? O povo estava fazendo tudo, mas estava altivo. Ué, pastor, mas por que então Deus estava operando ali, naquele lugar? Fez descer fogo, houve milagres, sinais, prodígios, maravilha. Até porque o
Salomão estava comprometido com Deus. Isso mostra que Deus não estava dando atenção, não estava dando ouvido à voz do povo. Deus estava ali pela misericórdia de Salomão e de uma meia dúzia. Ele começa a dizer, se ele se humilhar, ou seja, mostra que o povo, ele está se referindo à igreja, precisava entrar em humilhação perante ele. Ué, mas eles não estavam lá jejuando, oferecendo sacrifícios a Deus? Ué, não vale? Depende de como eles estariam fazendo isso, porque Deus está apresentando para o líder Salomão alguns critérios que não estavam incluídos lá no pacote que precisava para ele atender a igreja. E orar. Ué, mas o povo não estava lá em jejum? Isso aqui é para vocês entenderem, quando os pastores, os líderes espirituais de verdade chamam a atenção da igreja, eu estou dentro da palavra de Deus. Salomão estava lá. Estava lá gritando, estava lá clamando, estava chamando o povo para o sacrifício, mas Deus estava exigindo do povo. Salomão estava pensando uma coisa do povo e Deus estava mostrando a Salomão que era outra. O povo não estava em sintonia com o líder. Pega esse raciocínio nesse versículo e vê se o povo está em raciocínio com o líder. Está na mesma linhagem, no mesmo propósito. Aí ele cobra do líder, se meu povo que se humilhar e orar. Eu estava palestrando com o Espírito Santo hoje à tarde, estava em casa sozinho. Eu, meus animaizinhos e as Bíblias. Uma das coisas que Deus me chamou a atenção, pastor, é proibido orar? Não, a Bíblia diz que a gente deve orar o quê? Sem cessar. Mas Jesus falou mas Jesus também disse, ele me deu a instrução que antes de eu orar eu devo. Se eu não vigiar, começa a pegar isso aqui, tá? Para você entender que às vezes parece que Deus está, mas não está. Dentro da tua casa, lá no teu... Está dando tudo certo. Eu estou vendendo vários imóveis, né, Luiz? A venda está bombando. Deus está me abençoando. Será que é Deus mesmo? Estou pegando ele como exemplo, mas não é o caso dele, não. A oração é o quê? É um meio de comunicação, por isso que ele fala, nós devemos orar sem cessar, porque todo ser humano, ele tem a necessidade de se relacionar com Deus. Ele tem essa necessidade espiritual de externar a Deus a sua necessidade, seja ela no âmbito material, social, pessoal, saúde, ele precisa ter. A oração é importante, por isso que nós devemos nos manter em conexão com Deus dioturnamente. Mas de nada vai adiantar se eu não for alguém vigilante. Assim como ele me chama a atenção sobre o jejum, não vai ter sentido nenhum se não houver arrependimento. Se não houver arrependimento, nunca vai haver restauração. É uma
uma coisa interligada na outra. Agora ele diz assim, ó, aí orar é diferente de buscar a face do Senhor. Isso está claro ali no texto, não precisa nem eu entrar nesse detalhe, na explicação. E se converter dos seus maus caminhos. Quando Deus manda eu me converter dos meus maus caminhos, o que é uma conversão? É uma mudança de sentido, de rota, não é isso? Se eu não mudo, vai adiantar eu orar para quê? Vou orar aqui a noite toda, a manhã toda, na consagração, na sala do trono, não passa do teto. Se converter desse caminho, ele está falando assim: arrependa-te das más obras que você tem executado. Arrependa-te das más obras que você tem executado. E aí? Vai orar? Aí você entra ali, vai se humilhar, vai orar, vai buscar a face do Senhor. Se você não se arrepender das más obras que você tem exercido na sociedade, na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, você vai patinar e vai estar entregue o quê? A condenação, porque não houve arrependimento. Não tem arrependimento. Então aí ele está falando, Salomão, então, para eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Pecado de quem? De Salomão? Não, da igreja, do povo. Deus precisa falar com alguém. Antes de Deus falar com a noiva do Cordeiro, aí a gente vai lá para Apocalipse, vai ver que existe o quê? Um anjo no altar, que foi colocado por quem? Por Deus. Foi colocado por Deus. Então, antes de Deus falar a qualquer um de vocês, ele vai falar com o anjo da igreja. E se ele não quiser falar com o anjo da igreja para falar com vocês, se ele não quiser falar, é porque você, de repente, não está dentro da vontade dele. Só pede o Vitor e a Adriana para não ficarem brincando com a criança. Orienta eles aí, ô Juan. Que eu estou pregando sobre isso. Perdoarei os seus pecados e sararei a terra. O povo estava doente. O mesmo povo que estava lá orando com Salomão, estava jejuando, estava oferecendo sacrifício em favor de quê? Eles estavam em agradecimento ao templo. Teoricamente, eles estavam lá por gratidão pelo que Deus estava fazendo. E o texto vai dizer que enquanto ele orava, não é isso? Descia fogo, havia sinais, prodígios, maravilha, milagre, e o povo estava todo errado. O povo estava precisando se arrepender de verdade para que a nação fosse o quê? Restaurada diante dos olhos de Deus. Porque às vezes está restaurada diante dos olhos do mundo, do homem, da sociedade,
Mas nós não temos compromisso com o homem, com a sociedade, com o mundo. A nossa responsabilidade é que Deus olhe para nós e reconheça em cada um de nós o verdadeiro sentimento. Uma outra observação entre a vocação de Isaías e de Jesus, diz assim, ele próprio dá exemplo do seu arrependimento e purificação. Ele quem? Isaías. Ele, Cristo, coloca para mim aí, Isaías capítulo 6, versículo do 5 ao 7. Ele já estava em conexão com o Messias desde o princípio. Ele estava já em conexão. Pode ler. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com uma brasa tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expirado o teu pecado. Deixa aí desse versículo de número 7. O exemplo que eu peguei aqui fala do arrependimento do próprio profeta, do próprio Isaías. E quando ele verdadeiramente se arrependeu, o que aconteceu com ele? Ele foi alguém purificado, ele foi alguém santificado. Os pecados foram arrancados, as iniquidades, as impurezas, ou seja, ele foi purificado, ele foi santificado por Deus. Agora é interessante que isso só aconteceu no capítulo de número 6. Mas Isaías não está lá desde o primeiro capítulo profetizando? Não é isso? Ele está profetizando desde o primeiro capítulo. E aí, como é que é esse negócio? Aí a gente vai entender, o diácono Henrique falou aqui no domingo, quando Pedro andou o tempo todo com Jesus, teve revelação, teve visão, parecia o irmão mais novo de Jesus. Mas um dia, Satanás falou assim, pediu a Jesus para se andar com ele. Aí Jesus falou, não. Isso aí também é você querer me afrontar muito. Lá na frente, João, a gente vai ver que Jesus demonstra que ele precisava botar Pedro à prova. Aí ele pergunta assim, Pedro, particular, falou baixinho assim, tu me ama? Aí ele falou assim, amo, Senhor. Já tinha passado todos os processos com Deus, assim como Isaías. Isso é para a gente começar a entender que a gente precisa... Lembra que eu falei que a gente precisa ser mais vigilante? Vigiai e orai. Porque senão entra algo no nosso coração, que a gente começa a se sentir o irmão mais novo de Jesus. A gente começa a se sentir semideus. A gente começa a se sentir profeta demais.
e na verdade precisa ser purificado. É isso que o texto está falando. Jesus faz aquela prova com Pedro. Gente, como é que alguém que confia em alguém precisa perguntar 3 vezes? Os casais. A irmã Esté pergunta para o pastor Edilson: Pastor Edilson, o senhor me ama? Aí ele vai falar: amo, meu amor, porque eu estou aqui com você há 33 anos. Se não amasse... Agora, imagina a irmã Esté de novo. Aí ele responde: amo. Pô, de novo? Aí ele fala: pô, tá desconfiado de mim, mulher? Aí, terceira vez. Se Jesus fez isso com Pedro, mostra que Jesus também não confiava tanto, não. Até que Pedro se constrange. Aí sim, aquele momento do constrangimento, quando a palavra me confronta, eu preciso me arrepender de verdade mesmo. Quando Jesus percebe que ele é confrontado falando a terceira vez, aí ele fala assim: tá bom, então você vai apacentar as ovelhas era de Jesus. Você vai apacentar as minhas ovelhas. Isaías é a mesma coisa. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Sabe o que Deus estava falando ali, Maurício, para o povo, para Isaías? Estava falando assim: ó, a partir de hoje, eu assino embaixo eu assino embaixo o teu título, o teu ministério como profeta do reino de Deus. Do capítulo 6 para frente, tinha nada confirmado ainda. Ele era um simples profeta. Aí isso vai me mostrar também, no mundo espiritual, que Deus, de acordo com a necessidade dele, ele pode usar o pastor Edilson em visão e em revelação. Isso não necessariamente quer dizer que ele é um profeta de Deus. Porque o Isaías não era profeta nenhum. Só tinha o dom. Só o dom. Sabe o que isso aqui me ensina? Isso é importante. Antes da gente bater no peito e dizer que procura saber o que Jesus está pensando de você. Procura saber se verdadeiramente você se arrependeu dos seus pecados. Porque Isaías botou a cara dele. Se a gente for ver lá o versículo, depois o capítulo 8, capítulo 9, ele vai falar: eis-me aqui, envia-me a mim. O povo aqui, no 58, estava jejuando pelos seus próprios interesses. Eu preciso... Vou pegar o Luiz como exemplo. Eu preciso vender mais imóvel. Eu vou fazer um jejum para Deus mandar os clientes. Ué, virou bagunça o céu. Pastor, eu quero casar. Eu vou fazer um jejum. Ué, aonde está escrito que aqui que Jesus é casamenteiro? Em vez de você fazer um jejum pelos seus próprios interesses, por que você não faz um jejum para o interesse do reino?
É por isso que a gente vai ver no mundo espiritual. Recentemente nós tivemos a notícia de um pastor. Estava jejuando 15 dias. Jejuando 15 dias para quê? Com que objetivo? Para quem? Qual a finalidade? Foi parar no hospital, teve que fazer a cirurgia. Bateu cabeça. Para quem não sabe, até para quem tem, por exemplo, é diabético, vai fazer jejum, vai dar hipoglicemia. Vai ter mal súbito. E ainda falta sabedoria, porque crente tem que ser sábio. Quer jejuar? Jejua para Deus. Jejua pelo reino. Jejua pela noiva de Cristo. Porque quando você está jejuando pela noiva de Cristo, aí o gerente vai lá na Light e fala assim, muda o horário do presbítero Eliezer. Mas por quê? Não sei por quê. Eu senti no coração. E ele jejuando pela obra de... Não é à toa que Jesus, buscai primeiramente o reino dos céus e a sua... Para que as demais coisas... Vamos lá. O 2, ele fala do seu próprio exemplo de arrependimento. E se coloca na brecha. Isaías aqui recebeu a purificação, houve o arrependimento, aí ele falou, eis-me aqui, envia-me a mim. Marcar um novo começo com sua mensagem de esperança e salvação. É a terceira vocação de Isaías vezes Jesus. Marcar um novo começo com sua mensagem de esperança e salvação. Para que Jesus veio ao mundo? Para trazer esperança aos pecadores que estavam perdidos. Isaías foi chamado a partir do capítulo 6 para profetizar ao povo que verdadeiramente se arrependessem, para que eles não alcançassem, não encontrassem a condenação. Bota Isaías capítulo 9, 2 e 3 aí para mim. Vamos ver, a mensagem de esperança e salvação. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. 4, 5. Bota o 2, né? 9 e 2. Aonde que o povo estava? Aí Isaías já é profeta. Agora ele vai começar a profetizar o quê? Esperança e um novo começo. O povo estava em treva. Que povo é esse? O povo de Israel. O povo de Deus. E onde nós estávamos antes de conhecer a Jesus? Que às vezes a gente se acha tão crente, a gente se acha tão importante, a gente se acha tão acima da verdade, acima da razão. E onde que nós estávamos? Em trevas. Jesus vai lá, resgata a gente, traz uma mensagem de esperança, traz uma oportunidade de nós começarmos novamente. Tem uns que ficam uma semana, porque a coisa começa a melhorar. Outros ficam 2 meses, outros ficam 3. A gente tem experiência aqui.
Tem pessoas que mandam mensagem para a gente: pastor, ora, porque eu estou com problema de saúde. Ué, o culto da saúde é hoje, era para as pessoas estarem aqui. Eu vou ficar lá me matando, orando? Quem é que está precisando? Sou eu? Quem precisa ser curado? Quem precisa ser curado aí na internet? O lugar da cura é aqui, não é aí. Se fosse assim, não precisava ter o templo, não precisava ter a noiva do Cordeiro, não precisávamos estar em oração para Deus fazer descer fogo e glória, operar sinais, prodígios e maravilhas nessa casa. Todos nós estaríamos em casa, no sofá, à frente do celular, para receber a cura. Seja ela física, seja ela emocional, psicológica. O povo que andava em trevas, isso mostra que não anda mais, viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Então, Isaías está me ensinando ali que tudo aquilo que o povo de Israel alcançou até um tudo que eles alcançaram ali, eles precisavam se arrepender para manter diante de Deus. Bota o 3. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste. Olha só, um povo que estava em treva, quem está em treva está em tristeza. Aí alcançou o novo começo, começou a mensagem de esperança e salvação. Diz assim: todos se alegrarão perante ti. Está afirmando, se alegrarão, futuro. Como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Quando eu leio esse texto, o Espírito Santo traz à minha memória e como se exulta quando se repartem os despojos. Aí o Espírito Santo me leva lá em Josué 7, quando Acã, bota para mim aí, Josué 7, acho que o 10 e o 13. Lê aí para mim, o 10 e o 13. Depois a gente volta para cá. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? O 13. Levanta-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: anátema há no meio de ti, Israel. Diante dos teus inimigos não poderás suster-te, até que tireis o anátema do meio de vós. Volto 10. Então disse o Senhor a Josué, antes ele falou a Salomão: se esse povo que se chama pelo meu nome, olha só, começa a entender aqui. Algumas pessoas têm dificuldade para lidar com lideranças. E vale o Espírito Santo me lembrar isso. A igreja, quando Salomão orou, a igreja estava lotada, o povo estava lá. Deus se referiu a quem? Quando disse que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Deus falou com quem? Com o povo ou com o líder? Falou com Salomão, o líder. Josué observou alguma coisa errada no meio do arraial.
Josué se prostra e começa a clamar a Deus. Aí, nesse mesmo versículo 10, ele fala com quem? Com o povo do arraial ou fala com o líder? Eu estou pregando por uma igreja inteligente. E estou pregando para os 4 cantos do Brasil. Pessoas que ainda não sabem o que é ser subordinado ou ser submisso à liderança. Não pensa que Deus vai falar contigo tendo um líder. Tá? Escuta isso aqui que o pastor está falando, hein? Nós estamos até numa semana de festividade na igreja. E a gente está falando de quê? Da vocação de Isaías vezes Jesus. Então o que foi revelado a Isaías, hoje é revelado por Jesus ao anjo da igreja. Alguém outro dia falou para mim assim, alguém faz um monte de bobagem por aí e Deus não revela ao pastor. Vai me revelar para quê? Quem está fazendo bobagem é o outro. Quando a casa cair, a gente vai no enterro. Ou vai no hospital. Aí entra o papel dos pastores. Alguém está ensinando alguém aqui a andar no caminho da iniquidade? Alguém aqui no altar está ensinando você a se comportar lá fora como não deve? Contra a sociedade? Contra a igreja? Contra a obra de Deus? Alguém aqui está? Contra as leis dos homens? Então, a hora que a casa cair, a gente vai orar, porque todos nós somos dignos de misericórdia, amém? Então, observem aqui. Deus manda Josué levantar. Bota o outro para mim. Coloca aí para mim. Isso, levanta-te, santifica o povo. O povo tinha acabado de perder uma guerra, porque alguém estava com pecado incubado no meio do povo. Sabe quem era? Acã. Mas Acã batia no ombro de Josué, eles eram amigos. Quando a gente lê outros livros, o contexto histórico, eles eram amigos. Mas a ambição fez ele o quê? Ultrapassar todos os limites. E aí ele falou assim, isso aqui não tem como Josué descobrir. Só que ele esqueceu que Josué era um líder colocado por Deus, e Deus fala assim, Josué, começa a passar em revista ao povo, e eu vou te mostrar aonde está o pecado. Está pensando que Josué foi lá, alarmou? Não. Mandou santificar o povo, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, anátema há no meio de ti, Israel, adiante dos teus inimigos não poderá suster-se, até que tireis o anátema do meio de. Anátema é iniquidade, anátema é pecado, anátema é a falta de vigilância. Nada fica oculto aos olhos do Espírito Santo. Arrependa-te enquanto há tempo. Arrependa-te enquanto há oportunidade. Vocês conhecem, alguns conhecem a história.
Acã não foi confessar. Deus revelou e o que aconteceu? Morreu apedrejada. Amém? Amém? Deixa eu só fechar essa mensagem. Coloca para mim, hein? Primeiro livro dos Reis 21. Do 21, capítulo 21, 27 ao 29. Entenda isso aqui. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de saco e jejuou, e jazia em saco e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias, tisbita, dizendo: Não viste que Acabe se humilha perante mim? Por isso, porquanto se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Vou pegar só esse aí. Vou nem entrar no outro. Sabe qual é o significado? Acabe tinha feito tudo de errado. Até hoje. Até chegar aqui nessa casa de oração. Aí Deus dá uma oportunidade do profeta interceder a Deus por Acabe. Acabe cometeu um homicídio. Ele acabou com uma família por ganância, por vaidade. Por vaidade. Crente não pode. Vaidade não é de Deus, é do diabo. Crente vaidoso, ele serve não a Deus. Aqui a gente vai entender duas coisas dentro dessa visão de arrependimento. Acabe se humilhou. Quando ele fala humilhou, Acabe se arrependeu. Perante mim. Por isso, porquanto se humilha perante mim, não trarei esse mal nos seus. Então vai haver outros dias que vai haver cobrança. Mas nos dias do seu filho, trarei este mal sobre a sua casa. Quando eu leio esse texto, a gente observa que Acabe se arrependeu? Sim. Mas e a consequência do pecado que ele cometeu? Trouxe o quê? Maldição hereditária. Está falando de pai para filho. Aí vocês entendem, alguns que faltam, o culto de domingo. Como é que a maldição hereditária, ela é real sobre a vida do homem, e se ela não for quebrada, ela se perpetua. Pastor, eu não tenho nada com isso, porque a minha bisavó matou, roubou, fez, aconteceu. Se a maldição não foi quebrada, passou para o seu avô. Se a maldição não é quebrada, passa para o pai. Se a maldição não for quebrada, passa para o... E o filho somos nós. A Bíblia diz que a iniquidade dos pais, elas visitam os filhos até da terceira a quarta geração. Pode ficar de pé. Precisava falar isso dentro das vocações de Isaías, de Jesus e do arrependimento.
ti, minha vida. Em santidade, amor. Ai, só a ti eu ofereço minha vida e meu coração, e me prostro em tua presença, em adoração. Filho de Deus, recebe sim toda a glória, a honra e o louvor. Filho de Deus, recebe sim toda a glória, a honra e o louvor. Graças a Deus. Quantos receberam essa palavra? Dão glória a Jesus? Não. Alguns não receberam então, porque apertou o calo. Aí tem gente que... Eu perguntei para quem recebeu, gente. Eu recebi. E vou vigiar para não cair em tentação. Eu vou vigiar para não cair em condenação. Porque uma vez que eu sou alertado por essa palavra aqui, eu deixo de ser o quê? Eu deixo de ser o quê? Inocente. Então, a partir dessa palavra aqui, eu só cometo a iniquidade e aceito maldição hereditária na minha vida, como Acabe proporcionou o filho, se quiser. Isso é para os crentes que não gostam de vir para a igreja dia de domingo, deixa a esposa vir sozinha, deixa o esposo vir sozinho. Aí, às vezes, o casamento está uma turbulência. Aí, mas eu estou indo para a igreja, eu estou indo. Pergunta se a maldição hereditária foi quebrada. Pergunta se você sabe a origem. Os filhos de Acabe não sabiam nem qual era a origem do que eles estavam passando. Amém? Queridos, chegou o momento do nosso ofertório. Vale uma salva de palmas. Graças. Vou falar mais. Aqui, ó, Luiz, aonde que eu boto aqui? Igual na televisão. O povo que só fica lá querendo assistir. Contribuir, ó. Tem que contribuir. Bota aí. Bota aí, ó. R$1.350. Botou? R$1.350. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? Então, se você deu glória a Deus, você vai ajudar a pagar essa conta. Sem contar que o dinheiro do aluguel tem que pagar agora dia 10, quinta-feira. Isso aqui é para quando? Eu gosto de terça-feira que o povo vem, eles recebem a palavra, entra no coração, eles ficam felizes, e aí a gente pode externar a necessidade da igreja. Tá fresquinho? Tá os dois ligados? Vocês estão sentindo calor ainda? Tá frio? Então pode desligar um.
Isso, desliga um. Não, mas desliga um que já economiza. Domingo nós ligamos o ar-condicionado às 16 horas. Tá? Eu fiquei lá na porta, eu perguntei para algumas pessoas, e aí, tá gostando o clima aqui? Chegaram suado, aquelas que chegam atrasadas. As pérolas, eu vim para cercar as pérolas. Aí eu falei, e aí, lá fora tá muito calor? Tá. E aí, o clima aqui? Não, o clima aqui tá bom. Agora aqui, ó, o clima bom aqui, ó. Quero ver você falar que o clima tá bom agora, aí, ó. Então, não precisa nem eu falar mais nada, né? O clima tá bom mesmo. Tem alguém no nosso meio, porventura, que não pegou? Domingo é Santa Ceia do Senhor, tá? Santa Ceia do Senhor. Alguém que não pegou, dá um ali para Jéssica, ó. Jéssica tá me olhando muito. Aqui, a Jéssica ali, ó. Pessoal, vocês têm que começar a gravar o nome do pessoal. Se eu gravo, tudo é possível ao que... Fala Jéssica, aí a obreira ficou para um lado, para o outro. Quem sabe quem é irmão Wellington aí? Quero ver os obreiros. Cadê o irmão Wellington? Está aqui. Não levanta a mão não, irmão Wellington. É José Wellington. Não, pode levantar a mão quem sabe quem é só. Acho que só o Henrique. Quem é então? O homem da máscara preta. Vale uma salva de palma? Vocês nunca viram ele sem máscara. Mas Jesus já deu vitória a ele. Amém? Porque nós somos uma unidade, gente. Quem sabe o nome dos primos, das irmãs, do pai? Sabe, Simone, o nome das suas irmãs, pelo menos? Então, aqui é diferente? Você sabe, né? Você fica só ligadinha. Tem que saber o nome. Não tem esse negócio. A pessoa, que vergonha, pastor. Ô, irmãzinha. A irmãzinha aí. Pessoal que fica na portaria. Pega o nome e bota assim 3 vezes. Já decora. Graças a Deus. Queridos, eu vou dobrar meu voto domingo, tá? Quem quiser vir na fé do pastor, depois, quando eu der meu testemunho em abril, aí vocês vão falar, eu podia ter trocado o meu voto e não troquei. É fé, vem comigo, dobra o teu voto, que abril tá aí. E eu vou dar o testemunho, amém? Todos têm consciência de entregar o seu dízimo, não tem? Amém, graças a Deus. Coloca o seu dízimo. Pode fazer um louvor aí enquanto ele... Fica de pé para facilitar você ofertar. Monte da adoração, para oferecer ao Senhor um sacrifício de louvor. Eles cantam, levanta assim seu envelope que eu vou abençoar. Jesus querido, Deus da Assembleia de Deus do Sampaio, conhece cada coração, a tua palavra foi pregada. Senhor, olha a necessidade dessa obra: água, luz, aluguel, equipamento de segurança, o DARF do governo federal. Deus, a taxa de incêndio, em nome de Jesus. Nós abençoamos os teus servos que têm aberto o coração e contribuído segundo a sua misericórdia, em nome de Jesus. O nosso muito obrigado. Pode tomar assento. Vamos estar recebendo